Olá, hoje eu vou fazer com vocês uma torta de atum. A lista de ingredientes, tanto da massa quanto do recheio, eu vou deixar na descrição, tá? Então, para não perder mais tempo, vamos lá. Vamos começar lavando cada um dos itens aqui que a gente vai pré-preparar agora. Isso é importante para tirar assim, qualquer sujeirinha que tenha. Por mais que assim, a gente saiba que vai no forno, que vai ficar bastante tempo numa temperatura alta, é sempre bom lavar para tirar aquilo que a gente não quer que faça parte do nosso prato, né? Lembrando que tudo isso, desde o produtor até chegar nas nossas mãos ali, até estar sobre o tampo da nossa pia, passeou bastante. Então é importante a gente tirar, ainda que de forma mais grosseira, toda a sujeirinha que vem junto com os produtos que a gente vai consumir. Vamos começar então cortando as pontinhas da cenoura. Depois a gente vai usar esse descascador que é super prático. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente via a mãe, a avó descascando cenoura, elas raspavam a cenoura com a faca. Dava um trabalho aquilo, espalhava casca de cenoura para todo lado. Olha que prático. Só precisa tomar cuidado com os dedos. Vê que se vacilar, a pontinha do dedo ali pode ser capturada pelo descascador. A gente não quer que nada faça parte do prato, além dos ingredientes que a gente quer comer, né? Então, vamos tomar cuidado para não se cortar. Eu vou usar esse ralador aqui, ele é super prático, eu tenho ele já faz bastante tempo, ele continua funcionando muito bem. Observa que assim, pelo menos no começo, eu vou passar a cenoura no ralador sempre no mesmo sentido. Eu não vou subir e descer. Então vai da parte mais fina do ralador para a parte mais grossa, contra o corte, evidentemente. Sempre com muito cuidado. No começo dá para fazer um pouquinho mais rápido. Mas à medida que a cenoura vai diminuindo de tamanho, precisa tomar cuidado para não esfregar o dedo contra o corte ali, porque aquilo é uma lâmina, né? Aliás, são várias. É muito fácil de deixar a tampinha do dedo fazer parte do prato. Agora, conforme ela vai ficando menor, vocês vão perceber isso daqui a pouquinho, eu vou começar a passar nos dois sentidos, mas porque é mais difícil mesmo passar num sentido só um pedacinho menor. Depois passa a faca ou qualquer outro utensílio ali na parte interna desse ralador para tirar o restinho que ficou. E aí depois com a mão eu tiro a parte de fora, sempre nesse caso, passando a favor do corte, não contra, para não se cortar. Eu sei que em todos os vídeos eu fico repetindo muitas coisas, mas precisa ter em mente que muita gente está assistindo pela primeira vez, não necessariamente todo mundo vai ver todos os vídeos existentes. Ó, agora eu vou tirar essa pontinha do tomate que não me interessa, com cuidado, passando a faca sem inserir muito, porque do outro lado está a minha mão. Vamos cortar com cuidado. Estou sendo repetitivo, mas lá no fundo tem a palma da minha mão, tem os meus dedos. Eu tenho o hábito de não utilizar as tábuas, nem de acetato, nem de madeira, nem de vidro, porque no decorrer dos anos eu desenvolvi essa forma de cortar. Mas precisa fazer isso com cuidado. Talvez no começo, para quem está começando agora, seja interessante usar as tábuas mesmo. Cada uma tem vantagens e desvantagens. Sugiro que você pesquise e veja a forma como você se adapta melhor. Esse tomate está bem mole. Tem a impressão que no final, quando o, o prato estiver prontinho ali, já com todos os ingredientes misturados do recheio, vai sobrar bastante água. Como tudo isso vai no forno, dentro da torta, misturado ali com a massa, não vai precisar ficar muito simétrico, né?
Então não é um problema que as partes não fiquem iguais ao cortar. Por que eu estou passando essa água na mão agora, no tomate novamente, já que eu já tinha lavado? É que normal, a água do outro tomate ele fica na mão, ela fica na mão, e aí é fácil de escorregar, tanto a faca quanto o tomate. Então você vai eliminando essas coisas para a sua segurança também. Vamos ver se esse tomate está melhor. Ih, não, não tá. Tá mole também. E a minha faca parece meio cega, acho que eu vou ter que dar uma molada nela depois. Eu estou falando de faca cega, isso é até um detalhe importante, assim, a gente acha que uma faca cega corta menos, logo vai cortar menos a sua mão também, né? Não é bem assim. A faca, quando ela não está bem amolada, você viu o que aconteceu com o tomate agora, você passa uma vez, passa duas, passa três, uma dessa faca escorrega e pode te cortar. Então o ideal é que a faca, para cortar carne, para cortar legume, ela esteja sempre muito bem amolada. Por quê? Você com cuidado passa uma vez e faz o corte que você precisa. Se ficar esfregando muito ali onde você quer cortar, você corre o risco dela escapar ou de você colocar um pouco mais de força e acabar se machucando. Então, assim, a cozinha ela é muito tranquila, mas você precisa estar lidando com os utensílios ideais para cada situação, eles precisam estar com uma manutenção adequada para que você não corra riscos desnecessários, entende? Tem que prestar muita atenção nessas coisas. Vamos lá, agora é o pimentão. Sim, tem gente que não gosta de pimentão verde, às vezes prefere o vermelho ou o amarelo. É, uma vantagem desse tipo de receita é que você consegue adaptar de acordo com a sua necessidade, né? Ou de acordo com o seu gosto e das pessoas que vão dividir com você o prato. Não vou colocar o pimentão inteiro, evidentemente, que senão vai ficar muito forte, só uns pedacinhos. Uma coisa que vai bem também nessa torta é azeitona. Eu não vou colocar agora, mas dá para colocar azeitona ali para quem quiser, umas 6 azeitonas mais ou menos vai bem, meia dúzia. Uma vantagem bacana da sua experiência no decorrer dos anos é que você sabe mais ou menos o que combina com o que. Então, não necessariamente precisa colocar todos os itens que eu coloquei aqui. Você pode trocar um pelo outro, né? E com o tempo você vai percebendo o que combina mais com o prato que você deseja fazer. Mas isso é a experiência mesmo que vai te trazer. A cebola é aquela coisa assim, todo mundo tem aquele receio porque ela faz arder os olhos, e arde mesmo. Então o que eu faço que me ajuda? Eu passo uma água na cebola antes, e depois no decorrer do corte eu passo água de novo. Essa água ela ajuda a levar aquilo que vai arder seus olhos. Parece que não, mas testem. Ajuda mesmo. Outra coisa interessante para testar também é começar a descascar a cebola, se por um lado está mais difícil, começa a descascar pelo outro. Às vezes facilita. Acabei de perceber que eu cometi um erro. Eu tirei o ralinho ali da pia e agora vai cair um pouquinho de coisa no cano. Isso é ruim porque para entupir é fácil, né? Mas eu não vou mexer com isso agora não, que eu estou cuidando do preparo aqui. Não é legal mexer com essas coisas. Deixa para depois. Tem uma forma bacana de cortar a cebola, ela fica bem igualzinha, bem pequenininha o corte, mas tem que ser na tábua nesse caso. Até dá para fazer na mão também. Depois eu faço um vídeo mostrando essas duas opções de corte da cebola. Como aqui eu estou falando uma torta, tudo isso vai, como eu já falei agora há pouco, né?
vai ficar no meio da massa ali, não tem necessidade de ficar tudo certinho, bonitinho e tal. Só não é legal que fique em pedaços muito grandes, né? Mas depois, quando a gente for mexer, você vai perceber que ela separa, isso não é um grande problema, não. Uma dica legal, eu estava esquecendo de fazer, é passar uma água no ralador, onde ralou a cenoura. Porque a cenoura, assim, ela ficar muito tempo no ralador, ela resseca, gruda e fica mais difícil de lavar depois. Eu nem devia estar fazendo isso agora porque está sem meu ralinho, mas depois eu resolvo essa questão. Deixa eu abrir um pouquinho de espaço aqui. Vamos trabalhar com alho agora, ó. Observa, eu vou dar uma torcidinha nele, torce e dá uma apertada. Torce e aperta, torce e aperta. Isso facilita muito a hora que vai descascar. Essa dica é bacana. De um lado, do outro, aperta, torce um pouquinho. Você já percebe no barulho que está soltando a casca. Ele já estava um pouquinho mole, é, porque eu tinha passado uma água nele, né? Só molhado um pouquinho. Isso não é tão necessário, mas faz parte também do processo. Olha que facinho. Corta aquela parte mais grossa. Olha como solta fácil. Uma coisa legal para não ficar com a mão com aquele cheiro de alho que normalmente a gente não gosta muito, mas faz parte do processo de cozinhar, né? É primeiro descascar tudo e depois picar. E se você descasca um e pica, você já fica esfregando o alho na mão ali quando você vai cortá-lo, quando você vai picá-lo, e aí piora um pouquinho. Engraçado, já ouvi tanta história, gente que passa a faca na mão para tirar o cheiro do alho, gente que passa vinagre. Eu normalmente faço assim, eu descasco todos os dentes, pico, e depois deixo correr um pouquinho de água na mão, isso já ajuda bastante. Ah, eu não falei desse papel interfolha, super útil na cozinha. As casquinhas do alho, quando você está descascando, elas grudam demais. E aí você vai deixando elas caírem em cima desse papel, que é super prático, e só recolhe, joga, não precisa se preocupar tanto. Por que que eu estou lavando essa bendita dessa lata? Por mais que, assim, você trouxe ela do mercado, você colocou, cada um tem um tipo de despensa em casa, né? É, é normal juntar pó em cima. Então não custa, né, você passar uma água para tirar coisas que não são interessantes que vão parar dentro da sua receita, né? Detalhezinhos bobos, mas que te ajudam no final. Vê que não tem muito segredo para abrir a lata, né? Um abridor simples. Inicia forçando para furar e depois vai fazendo o processo natural, girando a lata. Encaixa ele ali, abaixa, levanta e um hábito que eu tenho, assim, descarto essa água que vem dentro do milho. Isso é uma mania minha. Depois eu dou uma enxaguada nele. Para tirar o excesso de sódio que fica ali, né? Um detalhe, essa faca, precisa tomar um cuidado com isso, porque às vezes ela pode ficar com a ponta já passando ali o limite do tampo da pia dentro da cuba,
E é fácil se cortar, isso é uma armadilha de cozinha, sabe? Então evita. Vou passar uma aguinha ali em cima da lata do atum também. Isso é uma coisa minha, tá? É, sei lá, são manias. Mas, por exemplo, eu evito atum no óleo. Sempre é natural na água. Mas, como eu disse, é um hábito meu. Por quê? É, assim, para quem tem. A gente precisa evitar questões envolvendo colesterol e coisas do gênero, gordura saturada e tal. Eu não sei que óleo é esse, então vou na água. Melhor assim. Mas são manias, como eu disse. Precisa tomar muito cuidado com essa tampa da lata de atum, porque ela é uma navalha, corta mesmo, muito fina. Então o ideal é deixá-la ali sempre dentro da latinha, deixa a tampa dentro da lata depois que você abre, até porque eu preciso me preocupar também com o descarte disso, né? Depois eu passo uma água nessa lata e deixo a tampa condicionada dentro da lata. Depois eu vou colocar inclusive a lata do milho em cima ainda para facilitar, porque quem vai recolher pode se machucar, né? Precisa tomar cuidado, precisa zelar por isso também. Eu costumo comprar um maço de salsinha e cebolinha, aí eu lavo, pico e congelo. Na hora de usar, é essa praticidade ainda. E ela fica como se estivesse nova, fresca. Pego a quantidade mais ou menos que eu preciso, isso também de acordo com cada um, né? Com o gosto, o paladar de cada um. Olha a praticidade. Até porque se você imaginar que você vai consumir um maço de salsinha enorme de uma vez, não vai. E se você deixar na geladeira ali, é muito provável que vai estragar. Então essa é uma forma prática de usar tudo aquilo que você comprou, não desperdiça e usa de uma forma muito prática, muito fácil para fazer as suas receitas. Olha, esse sal vai para o recheio. Meia colher de sopa de sal, mas é uma colher alta, tá? Porque vai precisar temperar tudo isso que a gente pôs aí. E vamos misturar um pouquinho, já que já tem bastante coisa aí no meio. Um fio caprichado de azeite para dar aquele sabor gostoso. Pimenta a gosto sempre, né? Vamos colocar um pouquinho. Se colocar demais pode incomodar, se colocar de menos você não vai percebê-la. É engraçado que quando a gente fala a gosto, assim, vai depender da experiência de cada um, né? Você vai ter que sentir como é que é teu paladar com as coisas que você cozinha em casa. Se você põe muito pouco, você não percebe. Se você põe demais, você vai perceber que incomoda. Isso com tudo. E detalhe importante, depois que pôs, não tem mais como tirar. Então, vou misturar bem para deixar nosso recheio já pronto para colocar na assadeira. Precisa lembrar de ligar o forno, tá certo? Porque ele leva ali uns 15, 20 minutos mais ou menos para ficar na temperatura ideal. Deixa eu guardar isso aqui antes que eu esqueça. Observa o tempo do recheio, 20 minutos, para cortar tudo e deixar prontinho.
Agora vamos para a massa. Deixa eu puxar essa água aqui. Uma dica importante. Já cansei de perder receita e de perder ovos por achar uma surpresa no meio de um ovo. Então qual que é o ideal? Coloca num recipientezinho pequeno, tá tudo bem com o ovo? Tudo bem. Um por um. Assim, é raro ter problema com o ovo, mas assim, já aconteceu de ficar um período, e meu fornecedor é sempre o mesmo, a gente consome bastante ovo em casa. De ficar um período com estava acontecendo com frequência. Aí você tem duas opções, é conversar, até para que a pessoa saiba que está tendo problema com o produto dela, ou trocar o fornecedor, porque às vezes você não quer ter essa conversa também, fica a teu critério. Mas para sua segurança, essa é uma forma de proteção ali. Você não perde o ovo e muito menos receita, né? E é curioso porque assim, você coloca 3, 4 ovos. Os 3 primeiros, tudo bem. Se tem algum com problema, é o último. Então, para evitar isso, vamos colocando um por um. Aqui você teria opções. Você poderia colocar, fazer essa parte da massa no liquidificador. Eu vou bater com o fouet para você ver a praticidade que é. Aliás, eu gosto bastante desse fouet. É simplesinho, mas resolve. Só para dar uma misturada básica ali da clara com a gema. Ok. Agora eu vou colocar o leite, tá? São 2 xícaras de chá de leite. Olha que deu certinho. Se fosse 2,5, tem que abrir outra caixa. Vou dar uma misturadinha simples também. Para essa receita não tem grande questão a mistura dos ovos com o leite. Agora essa massa de torta ela pede meia xícara de óleo. Então meia xícara de chá de óleo. Um pouquinho de sal. Essa pitada de sal, um pouquinho mais que isso, uma pontinha de colher, é para massa, né? Porque senão, se não colocar um pouquinho de sal, não vai ficar legal.
Então tem aquele sal que é para o recheio e esse sal é para a massa. Ah, mas está tudo junto, todo mundo junto. Mas não é a mesma coisa. Você precisa temperar lá e temperar aqui. Lá mais, evidentemente, é que só um pouquinho. Senão a massa fica muito salgada. Aqui outra coisa que parece boba, mas vai depender de como você se adapta melhor. Você pode colocar, aqui são 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Você pode colocar com a colher. Ou você pode virar o pacote direto, fica a teu critério, como você se sentir mais à vontade. Uma coisa importante, ideal sempre peneirar a farinha, tá? Isso facilita até na hora que você for misturá-la. Ela fica mais aerada também, sem grumos. O ideal é misturar com calma. Começa do centro e vai chegando nas bordas. Se você atacar muito as bordas de uma vez, eu vou fazer isso agora, você vai perceber que junta muito grumo. E quando junta grumo assim, é mais difícil depois de dissolvê-los. Tá vendo ali no meio? Aí vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Então assim, se você não tiver um pouco mais de paciência para misturar no começo, depois você vai ter um pouco mais de trabalho para dissolver esses grumos. E aí vai esfregando o fouet nas bordas, assim, para ir soltando tudo aí. Aí, tá ótimo. Agora fazer diferente, vou colocar com pacote. Tem certo ou errado? Não, depende de você. Você faz como você se sentir mais à vontade. É curioso que eu sou destro. Minha mão dominante é a direita. Mas eu preciso fazer preciso peneirar com a esquerda. Se eu tentar fazer o contrário, não dá certo. A mão que coloca a farinha na peneira tem que ser a direita. Se eu tentar peneirar com a direita, não dá certo. Curioso, não? São coisas que você vai percebendo. Agora eu vou fazer um pouco mais de calma, tá? Pelo centro. Vai pegando as pontinhas. Mas devagar, com calma. Assim junta menos grumo de farinha. Agora eu vou atacando mais as bordas. Percebe que para uma massa assim, o liquidificador não é necessário, você consegue fazer fácil. Olha que massa bonita. Quase no pontinho já. Aqui você tem uma opção. Eu vou colocar mais meia xícara de chá de farinha. Você poderia colocar amido de milho. Poderia colocar meia xícara de maisena. Mas eu vou colocar a farinha mesmo.
Aí vai muito ao gosto de cada um também, né? Quando você coloca a maisena, o amido de milho, ela deixa a massa um pouquinho diferente. Experimenta, testa, vê o que você acha. Uma coisa, do centro, aí eu vou indo para as bordas. Olha, 30 minutos de preparo e já está quase pronto. Agora chegou a hora de colocar o fermento, uma colher de sopa de fermento. Eu prefiro aquela latinha de fermento, aquele potinho de fermento que cabe a colher lá dentro, é mais fácil para pegar. Mas hoje é esse aqui. Dá uma espalhadinha para facilitar a hora que for misturar. Mesma coisa, do centro para as bordas. O fermento é mais fácil, que ele é mais levinho também. Quantidade muito menor, né? Mistura bem. Vou ter que dizer de novo, olha que massa bonita. Dá para perceber pelo vidro do forno que está quase boa a temperatura já. Mas ainda falta um pouco. Mas também falta um pouco para eu colocar a massa lá dentro. Não vai dar tempo. Tá ótimo. Agora a forma. Para essa quantidade, tanto de massa quanto de recheio, você talvez fosse ideal colocar numa forma maior, mas eu vou colocar nessa pequena. E aí a torta vai ficar um pouco mais alta. A altura da forma vai interferir também no tempo que você vai deixar dentro do forno, tá? Então, como a torta vai ficar muito alta, eu vou precisar ali de uns 50 minutos mais ou menos para ela ficar no ponto. Eu não untei essa forma. Aliás, eu estou testando várias coisas sem untar a forma e está dando sempre certo. Então aquela coisa de colocar um pouquinho de óleo no fundo, polvilhar com farinha de trigo e tal, não fiz agora e não tenho feito em outros casos. Tem funcionado bem. Essa cama para colocar o meu recheio sobre esse pouquinho de massa ali que eu forrei o fundo da torta. Oh, perdão, que eu forrei o fundo da assadeira. Espalha bem. Assim ninguém reclama que o pedaço de torta que pegou não tinha recheio. Eu estava falando sobre o potinho do fermento, que eu prefiro aquele que cabe a colher. Vai ter gente que vai dizer que não é legal colocar a colher lá dentro, que vai interferir na força do fermento e tal. Vai testando. Eu acho que me facilita.
Lembra que eu falei do tomate cheio de água? Olha o que sobrou de água lá no fundo. Se eu colocar, vai interferir na torta, ela vai ficar muito mole. Vai ficar caprichada essa torta, hein? Olha o que tem de recheio, hein? Escorrer um pouco dessa água. É isso. Agora colocar o restinho da massa, cobrindo cada cantinho do recheio, né? Percebe que é fácil, não tem segredo. Há 37 minutos. Tranquilo, não? Então, pelo vidro já dá para notar que o forno está numa temperatura boa. Deixa eu tirar esse restinho aqui e a gente já coloca a nossa forma lá no forno. Eu vou marcar 50 minutos. Tá pronta. Agora 50 minutos de forno. E aí eu vou mostrando depois alguns pontinhos da torta. Não sei se vai dar para ver bem por conta da temperatura lá dentro, do forno, mais o vidro que faz reflexo, mas vamos ver o que dá para colher, fazer umas imagens da evolução da torta dentro do forno. Depois que você apaga o forno, deixa uns 10, 15 minutos mais ou menos para ela descansar um pouquinho. Lembra que eu falei que eu não untei a forma? Ela tá fácil de soltar dos lados. Não grudou não. Ficou muito boa. Agora é experimentar, esperar esfriar mais um pouco e saborear a torta. Se você curtiu o vídeo, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Abraço.